Olá, meu nome é Mary Bezerra, eu sou carioca e viajante apaixonada. Esse vídeo vai falar sobre a cidade de Barcelona, na Espanha, local onde eu estive em viagem no final de fevereiro e início de março, ocasião de carnaval, a cidade bem lotada, e eu quero passar para vocês um pouco dessa experiência em Barcelona, como foi, os locais que eu visitei, a percepção que eu tive, os valores dos ingressos, se é interessante comprar com antecedência para visitar. Eu tive na cidade durante 3 dias e a experiência foi incrível. Meu objetivo é que vocês conheçam um pouco dessa experiência, né, que eu vivi e também possam se planejar melhor, caso queiram visitar essa belíssima cidade, que eu recomendo muito. Cheguei ao aeroporto de Barcelona pelo Terminal 1. E como eu já tinha pesquisado antes, peguei o Aerobus. Essa é a forma mais rápida de ir do aeroporto de Barcelona ao centro. A viagem dura em torno de aproximadamente de 35 minutos. É um ônibus azul, um branco, escrito Aerobus, na parte lateral. É muito fácil de encontrar. Qualquer pessoa pode explicar onde fica o ponto desse ônibus, né? O bilhete ele custa 5,90 euros. Ele é mais caro do que um ônibus normal, mas é mais rápido. É porque ele tem menos paradas. Além de ter espaço dedicado para as malas, coisa que o ônibus comum não tem. Isso já facilita bastante por conta da comodidade, né? De não ter que ficar, deixar a mala no corredor, ficar tirando cada vez que entra um passageiro. Então, ele já é próprio para isso, né? Para receber turistas do aeroporto, do Terminal 1, para o centro da cidade. Né? Eu achei muito confortável e chegou mais rápido até do que eu esperava. Foi super tranquilo a viagem. Ele tem Wi-Fi também, fato facilita demais quando a gente chega, né? Para poder se comunicar, para poder avisar os parentes que já estamos lá, que foi tudo bem. Foi ótimo. O fato de ter Wi-Fi também logo chegando, né, na cidade de Barcelona. Mas evidentemente que tudo vai depender do local onde você ficará hospedado. Por quê? Dependendo do local, né, você terá que pegar o ônibus e depois pegar mais o metrô, e às vezes nem é interessante, né? É melhor pegar o metrô direto ou pegar um táxi. Lá não tem Uber, parece que foi proibido. Mas o táxi, em torno, eu andei pesquisando, em torno do aeroporto ao centro de Barcelona, ele está em torno de 38 euros, ou seja, um preço bem acima, né, do valor do ônibus. E o detalhe é que o ônibus também você pode comprar ida e volta. Então o valor fica menor, né? Fica em 10,20 euros se você comprar ida e volta. Eu não fiz isso porque eu ia voltar de outra cidade, que eu vou falar em outro vídeo. Então eu comprei só a ida, eu achei o preço bem econômico e ficou próximo também de onde eu estava hospedada. Então a questão é verificar o seu local, né, de hospedagem para ver se vale a pena, né, o ônibus, questão de comodidade mesmo, né? E aí verifica antes, eu vi tudo pelo Google Maps, eu fiz uma pesquisa anteriormente, né, antes da viagem, para perceber qual seria o local melhor, né, e o meio de transporte também, para eu chegar mais rápido ao meu destino. Né? Outro detalhe é que eu viajei do Brasil para a Espanha sozinha, mas lá eu encontrei minha irmã. Então, na viagem foi com ela, a partir de Barcelona mesmo, né? A gente se encontrou no próprio hotel. Minha irmã mora na Suíça, então para ela é evidentemente mais cômodo se encontrar comigo lá. Né? E de lá nós fizemos todo o turismo juntas. Ela já conhecia a cidade, fato que também facilitou muito, né? O meu roteiro lá, as coisas que eu fiz, né? Isso já ajuda bastante, o fato de ter alguém conosco que conheça, né? Mas caso não tenha, é uma cidade fácil de se locomover, tem muito transporte, o metrô ele cobre praticamente todos os pontos turísticos, tem ônibus também, que faz também todo esse roteiro, e tem o bilhete de use. Também, para quem fica bastante tempo na cidade, é interessante. Eu não comprei o Day Use porque fica só 3 dias, e como eu estava numa região muito central, muita coisa eu fiz a pé, né? Fiz andando. Então, eu vou falar mais adiante, né, como foi a experiência em cada um dos locais que eu estive visitando. Conforme eu disse anteriormente, eu fui no período de carnaval e ainda em época de pandemia, mas a máscara estava sendo obrigatória somente em locais fechados. Locais abertos, assim como no Brasil, já poderíamos andar sem a máscara. Eu me hospedei num hotel, Leonardo Hotel.
Esse hotel eu pesquisei bastante antes, né, pelas plataformas de viagem, para poder ver um hotel que ficasse em local bem estratégico, um local próximo, onde eu pudesse fazer a maioria dos pontos turísticos, né, a pé. E essa escolha eu fui muito feliz nessa escolha. Por quê? É um hotel próximo ao metrô, próximo, né, que fica na Rua das Ramblas, que é uma rua famosa, né? Tem várias lojas de grife. É um passeio público, onde à tarde todas as pessoas se deslocam para lá para poder andar. E aí tem apresentações de artistas, tem muita variedade de coisas, né? Um local assim muito interessante para você conhecer um pouco dessa dinâmica, né, da cidade de Barcelona. E além do mais, dá até para ir andando para a Praia de Barceloneta, né? Se você estiver disposto a fazer uma caminhada interessante, assim, grande, dá para ir andando para a Praia de Barceloneta, que foi o que nós fizemos. E, além do mais, ele está muito próximo, esse hotel está muito próximo do mercado La Boqueria, também, que é um passeio obrigatório, né? Para você conhecer um pouco dessa cultura ibérica, dessa cultura catalã, né? Lembra, né? Os nossos mercados aqui, o mercado de São Paulo, o mercado de Minas, alguns mercados desses tradicionais, também lembra muito, né? Traz muito essa questão desses mercados ibéricos, né? Então é bem interessante, é colorido, é alegre. A cidade toda é muito alegre, a cidade toda é muito dinâmica. As pessoas são muito simpáticas. Eu, embora fale, arranhe, né, no portunhol, eu me senti meio em casa, porque tem muita essa referência, a gente encontra muitas referências que a gente vive aqui no Brasil, né? Então é uma cidade, assim, eu acho que da Europa, dentre as cidades que eu conheço, né, foi uma cidade que eu me senti muito acolhida pela forma como as pessoas, a alegria, a disponibilidade, a atenção que eles dão, né? Eu achei muito interessante. E o deslocamento também eu achei muito fácil, né? Muito bem sinalizado. O metrô tem lá toda a rota. Logicamente que eu dei uma olhada antes, sempre no Google Maps, para me orientar, para não ficar completamente perdida, tipo, sentido, né? Para que lado que eu vou. Mas o metrô ele é muito bem sinalizado. E também tem profissionais lá dentro também para te dar uma orientação, né? Quando você precisa. A língua é espanhol, mas eles também têm a questão do catalão, né, que é uma língua também deles, né, oficial. Mas eles falam, dá para entender muito bem o que eles falam, então não tem como assim, ficar perdido. Uma coisa que eu chamo a atenção, né, é a gente não ficar distraído por conta de roubos. Lá também tem roubos. Então, a bolsa sempre na frente, ficar atento, porque às vezes tem muito tumulto e tem batedor de carteira, né? Como toda cidade grande, como toda metrópole, né? Ele acaba tendo também esse tipo de coisas. Questões sociais também permeiam esses locais. Então a gente não está isento, embora esteja na Europa, corremos o risco também de sermos assaltados. Aconteceu com meu sobrinho, né? Que mora na Suíça, mas teve férias de Barcelona. Ele foi roubado na praia de Barceloneta, né? Roubaram os pertences dele na praia. Na verdade, foi um furto, né? Não foi um roubo, conforme a gente encontra aqui, a mão armada, nada disso. Ele deu vamos dizer assim, deu um mole, né? E aí, quando ele olhou, já não estava mais as coisas lá. Acontece muito. E nós, inclusive, eu e minha irmã, nós fomos uma saída de metrô, um senhor chegou para a gente e falou: coloca a bolsa na frente. Quer dizer, eles mesmos alertam, né, para o perigo. Então é bom estar atento, né, embora não seja uma coisa tão assim, vamos dizer assim, agressiva conforme acontece em outras cidades, mas acontece também. Então é assim, a gente ficar sempre atento aos nossos pertences para não ser surpreendido, né, com roubo. Dito isso, voltando à questão do hotel, né? Nós duas pagamos uma diária no valor de 150 euros, né? Nós ficamos 3 dias. Essa diária nós alugamos, né? Reservamos pela plataforma do Booking, mas existem outras plataformas de hospedagem, né? Que você pode encontrar, o valor oscila. E, para além do valor da hospedagem, também eles cobram a taxa turística. Essa taxa ela é cobrada diretamente no hotel e ela é paga por dia e por hóspedes. Então, caso vocês queiram saber o valor da taxa, que eu não sei se ela varia também de local para local ou de ocasião para ocasião, é interessante ligar para o hotel antes ou pesquisar junto ao hotel qual seria o valor que vai ser pago, né, com essa taxa lá. Esse hotel também, a hospedagem foi com café da manhã, aliás, fantástico, maravilhoso, um hotel muito bom, café da manhã muito bom, tudo de acordo. Então não tenho o que reclamar do hotel, foi muito boa essa hospedagem. Principalmente, conforme eu já disse, sobretudo, né, pela localização que foi excelente.
Bom, gente, agora eu vou começar a apresentação de como foi o meu roteiro de 3 dias em Barcelona. Evidentemente que esse roteiro ele pode ser adaptado de acordo com o tempo que você vai ficar lá, com a disponibilidade, com o tempo que você está disponível para visitar cada lugar, né? Porque pode ser passeios rápidos, mas também podem ser passeios mais demorados, porque cada lugar tem um tipo de dinâmica, tem um tipo de informação, né? E também vai depender muito do seu perfil de turista. Então, eu vou falar um pouco do meu, mas para servir de inspiração, né? Caso você queira ter um tipo de referência para poder também montar o seu tipo de roteiro por Barcelona. Então vamos lá. Nesse primeiro dia, nós visitamos o bairro Gótico, a Catedral de Barcelona, o Museu Picasso e o Museu de História de Catalunha, a Praça Real e o Arco do Triunfo. Foi um passeio muito interessante. Esse passeio, praticamente, ele foi feito todo guiado, né? Porque tem o Free Tour, como várias cidades, né, no mundo todo. Nós fizemos o Free Tour e ainda tivemos a sorte de ter uma guia que falava português. Então foi perfeito, né, para a gente poder entender. Eu acho que é um passeio imperdível. Conhecer esse bairro gótico, porque ele tem muito a ver com a história mesmo da formação de Barcelona. E você ir a Barcelona e não conhecer, né, os seus fundamentos, a sua história, vai ficar uma lacuna muito grande. Então, vale a pena, né, conhecer esse bairro gótico e todos esses pontos, né, que estão próximos ou que estão dentro do próprio bairro gótico. É muito interessante. Inclusive, se confunde com a própria história da Europa, né? Bom, o meu passeio guiado ele começou pela Praça Saint-Jaime, né? Nessa praça é localizada, onde está localizada a prefeitura e é um local onde acontecem as manifestações e também grandes festas, né? Comemorativas na cidade de Barcelona. É um local muito movimentado e também fica próximo ao bairro judeu. A guia, ela mostrou os locais onde eles ficavam segregados, né, do resto da população. Era um local onde praticamente um gueto, onde eles tinham permissão para sair em determinados horários e à noite eles eram fechados dentro desse bairro. Então é uma coisa, um fato muito interessante da história, né, da cidade de Barcelona. Caminhando lá pelas ruas, que são maravilhosas, são belíssimas, a gente também se depara muito com ruínas ainda da época romana, né? Porque o bairro gótico é um bairro medieval que foi construído sobre as ruínas, né, da época romana, né, da época da expansão do Império Romano. E aí tem locais que você encontra vestígios ainda dessas ruínas, né? E aí a guia apontava para esses detalhes, mostravam para gente, né? É, questões bem interessantes também para poder fundamentar mesmo como foi, né, a construção da própria cidade de Barcelona, a partir de onde ela começou. É bem interessante, é riquíssimo, né? E durante o passeio você se depara também com vários restaurantes, bares, né, as pessoas nos terraços, tomando cerveja, comendo tapas, né, que é tradicional lá em Barcelona. É bem interessante e a guia foi assim maravilhosa para poder explicar tudo isso. Outro famoso ponto turístico no bairro Gótico é a Catedral de Barcelona. É uma igreja imponente e merece uma visita. Ela foi construída entre os séculos 13 e 15 e é um dos melhores exemplos da arquitetura gótica catalã. Dentro da catedral tem a sepultura de Santa Eulália, que é a padroeira da cidade. Bom, esse passeio pelo bairro Gótico, ele terminou no Museu de História da Catalunha, que fica na Praça del Rei. Essa visita é opcional, mas eu indico para quem se interessa pelo tema, pela história, né, da fundação da cidade. Na realidade, esse museu ele fica debaixo da Praça del Rei e arredores, ou seja, fica no subsolo da cidade, né? Que a cidade medieval ela foi construída sob a cidade romana, conforme eu já tinha dito anteriormente. Eu amei esse passeio, gente. Eu super indico, porque eu aprendi muitas coisas sobre a cidade de Barcelona, passeando pelas próprias ruas, né? É um museu a céu aberto. É uma das regiões mais interessantes da cidade, esse bairro gótico. Fantástico. Saindo do Museu da Catalunha, nós passamos pela Praça Real. É um local onde tem vários bares e restaurantes. O local está sempre cheio, badaladíssimo. À noite é um point, né? Onde as pessoas vão para poder jantar e os jovens também se reúnem, né, para conversar. É um local muito agradável. De fato, vale a pena conhecer.
No retorno do tour, nós passamos pelo mercado La Boqueria, porque ele é muito próximo do meu hotel. E aí a gente queria também aproveitar o final do dia para conhecer um pouco desse espaço, né, desse espaço tradicional lá em Barcelona. Como todo mercado que se preze, ele tem de tudo. Tem queijos, vinhos, frutas, carnes, presuntos, comidas tradicionais, lembrancinhas, ou seja, tem de um tudo, conforme diz a minha mãe, né? Você pode entrar lá e é um mundo, né? Gente de todos os lugares, é um tradicional também ponto turístico, então você vai se deparar com gente também de todo mundo, né? Turistas de todo o mundo. Além disso, o mercado conta com muitos restaurantes para provar toda a gastronomia catalã. Nem precisa dizer que a visita é obrigatória, né? E que fica super cheio também. À noite, nós andamos pela Ramblas para conhecer um pouco da vida noturna e jantamos em um restaurante próximo ao hotel. Bom, no nosso segundo dia de viagem, né, o nosso roteiro, ele incluiu o Parque Güell, a Casa Mila, que é também conhecido como La Pedreira, a Casa Batlló, a Catedral e o Parque de Montjuïc. O Parque Güell, a Casa Mila, a Casa Batlló e a Catedral são obras do famoso arquiteto catalão Gaudí. Mas a gente também vê vários traços, né, da arquitetura dele em vários locais da cidade. Bom, para ir do centro da cidade, de onde nós estávamos hospedados, para o Parque Güell, nós pegamos o metrô. Tá? Mas eu indico que peguem um ônibus. Eu acho que um ônibus, porque nós fomos de metrô e voltamos de ônibus. Então eu achei que o ônibus foi muito mais rápido, porque o metrô ele não fica tão próximo assim. Então você tem que fazer uma certa caminhada até chegar lá. Com isso você perde tempo. O ônibus já fica mais próximo, né? Eu acho que a melhor opção é ir de ônibus, ou, evidentemente, para quem, né, tem mais poder aquisitivo, vai de táxi e etc. Mas de transporte público, o ônibus tem um ônibus turístico, né? Que conforme eu falei, você também pode fazer o day use. E esse ônibus, o ticket tanto serve para metrô quanto para ônibus, né? É o mesmo ticket. E ele circula para a cidade toda, passa em vários pontos turísticos. É legal também, né, como opção, e principalmente para o Parque Güell. A ingresso custou 10 euros por pessoa, né? É bom, eu acho interessante comprar antes, nós não compramos, mas a gente foi numa época também de pandemia e um dia estava muito nublado, nós tivemos sorte de conseguirmos entrar. Mas eu já vi pessoas, relato de pessoas que não conseguem entrar, né? E aí não tem acesso, porque tem um controle de limitação de público, né? Principalmente quando na época de pandemia, e também de horário. Então, depende do horário também. Tipo, ele fecha às 5 horas da tarde. Se você chegar lá e ver que não vai conseguir entrar, é melhor nem comprar o ingresso. Mas tem uma área também no entorno, né, sem ser pela entrada do parque, que tem caminhos, tem trilhas e você não precisa pagar. O ingresso é mais mesmo para você ter acesso a esse parque, né? Essa estrutura arquitetônica do Gaudí, que é belíssima, né? Tem várias referências, tem várias simbologias. É interessante fazer uma visita guiada, sim, porque aí você aproveita mais, né? E adquire maiores informações. Não foi o nosso caso, nós não fizemos a visita guiada, nós fizemos a visita mesmo sem guias, né? E aí, mas mesmo assim a gente aproveitou bastante, porque é um local assim muito agradável, é lindo. E além do mais tem uma vista, né? Uma vista panorâmica de Barcelona, porque ele fica no alto, fica no bairro de la Graça. E esse bairro é o bairro mais alto de Barcelona. Então de lá você tem uma vista panorâmica, inclusive você consegue ver a praia de Barceloneta e é lindo. Como todo local turístico, né? É aquele local que você disputa para poder conseguir tirar uma foto, não consegue tirar uma foto sem ter 20 pessoas atrás, né? E lá em cima tem uns banquinhos, que é uma coisa muito linda, né? Totalmente de mosaico, todo decorado pelo Gaudí. E esses banquinhos também é outra missão, conseguir se sentar para tirar uma foto nesses banquinhos, né? É super, super concorrido. As pessoas ficam ali porque faz parte, né? O cartão postal. É um cartão postal da cidade. É lindíssimo, é super válido, é imenso, né? Ou seja, que tem que levar no mínimo 2 horas, fazendo rápido o passeio, né? Para poder conhecer esse parque, porque ele tem muita informação, ele é belíssimo, ele tem as paisagens, a vista, né? Essa vista, conforme eu falei, panorâmica de Barcelona, que é uma atração à parte, além de toda a arquitetura do Gaudí, umas coisas que você fica imaginando que ele desafiou a lei da gravidade, como é que isso aqui está ali, né? Como essa pedra não caiu. É fantástico, é assim, imperdível mesmo o Parque Güell, vale a pena, vale cada centavo, é lindo, lindíssimo, super indico.
Bom, conforme eu já disse, né, nosso retorno do Parque Güell foi de um ônibus, né, um ônibus conforme esse ônibus aí da foto. No caminho, nós descemos aí na Casa Mila, que fica justamente no itinerário do ônibus, né? Essa Casa Mila também é uma construção, né, um projeto arquitetônico também do Gaudí. Ela foi construída entre 1905 e 1907, né? E ela também é conhecida como La Pedreira. Né? O ingresso, né, a entrada está 32 euros por pessoa, e ela dá acesso, né, a conhecer todo o prédio, toda a arquitetura, e também lá em cima tem um terraço que tem vista panorâmica também, é fantástico, né, todo com mosaico, todo decorado. Também é um local imperdível, vale a pena conhecer. Saindo da Casa Mila, da La Pedreira, nós fomos para a Casa Batlló. Também, né, uma arquitetura do genial, né, do gênio Gaudí, né, e esse trajeto é bem próximo, dá para ir andando, né? Nós não pegamos nem condução, nós saímos de uma e fomos caminhando até a outra, bem próximo. E a entrada lá é 35 euros. Foi 35 euros que nós pagamos. Também é bom comprar com antecedência, né? Porque dependendo da ocasião, pode esgotar os ingressos e a fila também é enorme. Nós ficamos um tempinho na fila, mas conseguimos entrar para conhecer lá por dentro. Muito lindo a arquitetura, realmente um local assim, também imperdível. Vale a pena conhecer. Depois da Casa Batlló, ainda andando, nós fomos até a catedral. É um pouquinho distante, mas dá para ir caminhando, né? A gente gosta de andar para conhecer também um pouco mais os locais, né? Ir visitando. Então foi super agradável também andar pelas ruas e ver, né? E entrar no local que às vezes não está no roteiro turístico, um bar, um restaurante. E aí nós fomos andando até a catedral, né? Essa catedral também, que é uma obra, né, do Gaudí. E ela estava em obras mesmo. E aí, essa questão de estar em obras, acho que deu uma. Assim, esteticamente fica feio, porque fica aquelas gruas em cima, né? Mas nem por isso também o local deixa de ser, né, um local imperdível para visitar. Nós não conseguimos entrar, porque já era meio tarde, tinha fila e já tinha fila de espera. Então, nós não entramos para conhecer lá dentro, né, como seria essa catedral, lá na parte interna dela, mas a gente se informou que a entrada custa 9 euros. Então, indico também comprar com antecedência para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente, de chegar lá e os ingressos já estarem esgotados e a gente deixou de visitar, né, por dentro. Mas é muito interessante. A parte de trás dela ainda está no aspecto antigo, que eu particularmente achei mais bonito até, né? Porque remete àquela coisa mesmo mais assim antiga, né? Mais, vamos dizer assim, mais original, né? Essa reforma ela tá ficando toda branquinha, toda bonitinha conforme a foto, mas a parte de trás eu achei assim mais bonita, do meu ponto de vista, né? Aí, evidentemente, que cada pessoa vai ter algum tipo de opinião, mas, na minha opinião, é mais bonito o aspecto, vamos dizer assim, original, né? Ou marcado também, né? Pelo tempo. Essa foto aqui dá para mostrar ainda como ela está, né? A parte que ainda não está em obras. E você? Bom, já que a nossa visita, né, à Catedral de Barcelona não permitiu que a gente entrasse, né, devido ao esgotamento dos ingressos, das entradas, a gente visitou somente pela parte externa, né, e depois nós fomos até o Parque Montjuïc. Porque já estava também no nosso roteiro, né, esse parque, porque à noite existe lá uma apresentação, né, show das águas. Eles colocam músicas e luzes, iluminação na água, fica uma coisa lindíssima, porque é como se as águas estivessem dançando, né? É lindo esse espetáculo e vale a pena, é gratuito, né? É, logicamente que tem muita gente que vai para lá para poder justamente assistir, né, esse espetáculo das águas. Ele começa à noite e ele vai à medida que a música vai mudando, né, a iluminação vai mudando e as formas das águas vão mudando na fonte. É lindíssimo, gente, imperdível também. Interessante também que esse passeio é gratuito, então você pode ir para lá e é bom procurar um bom local para assistir, né? Mas é gratuito, você não precisa pagar para assistir esse show das águas, esse espetáculo das águas. Bom, gente, chegando ao terceiro dia de roteiro e também, né, o terceiro dia de viagem em Barcelona,
Bom, essa é a região do Porto, é uma região imensa, né? Essa foto não dá ideia da dimensão que é. Bom, gente, como todo turista que se preze numa visita à cidade de Barcelona, é imperdível uma visita, né, a um espetáculo de flamenco. Faz parte do roteiro, tradicionalmente. E nós fomos ter essa experiência no local chamado Palau Dalmases. Esse show de flamenco ele custou 35 euros. Sendo que o preço lá é diferenciado, tá? As primeiras fileiras, elas custam 40 euros, as do meio, 35, que foi a que nós compramos, e as últimas, 25 euros. Bom, eu não vi muita diferença da de 25 para 35, confesso, né? Mas minha irmã queria ficar na do meio porque ela queria ficar mais próxima ao palco. Mas de 25 euros dá para ver perfeitamente, porque o espaço não é grande, né? E das últimas fileiras, se não me engano, 5 últimas fileiras, você vê perfeitamente o palco. E a acústica é excelente, os músicos são muito bons, as danças dá para ver, então você não perde nada, né? Estando na fileira de 25 euros. É, o ingresso ela dá direito a um copo de bebida, né? O vinho ou espumante, e aí você pega na entrada e assiste o espetáculo. Dura em torno de 1 hora, né? Esse espetáculo flamenco, com troca de figurinos, com danças, músicas. É imperdível de fato. Vale a pena conferir. Bom, então, gente, com isso nós chegamos ao final, né, do meu roteiro, né, de 3 dias em Barcelona. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês me sigam, que vocês deixem um like para eu continuar colocando essas minhas experiências de viagem e coloquem dúvidas caso vocês tenham e que eu possa ajudar, né? Terei enorme prazer em auxiliá-los. Bom, bora viajar? É logo ali.